Muito bem, para você que acompanha a nossa programação, obrigado pela sua audiência. Para você que acompanha a nossa programação pela One TV, canal 188 e pelas redes sociais. É muito bom estar com você. Obrigado por entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, poder levar para você todas as informações que você precisa de um jeito amplo, aberto. O consultório da família está aqui para esclarecer todas as dúvidas que você tem. O assunto de hoje é importantíssimo para toda a família brasileira, não apenas para os homens, mas para toda a família brasileira. Nós vamos falar sobre próstata, uma situação que afeta o homem. A cada 10 são afetados. Depende de cada caso. Você sabia que o homem está propenso a câncer de próstata, como a mulher está propensa a câncer de mama? Esses assuntos nós vamos debater agora com o Dr. Tibério Júnior, ele que é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, doutor em Urologia pela USP, pós-doutorado pela Universidade Indiana, nos Estados Unidos, chefe de Urologia do Hospital Memorial São José, membro do grupo de cirurgia robótica do Hospital Esperança do Recife. Doutor Tibério Júnior, obrigado pela sua presença, por estar conosco aqui. Vamos esclarecer para os nossos telespectadores coisas importantíssimas, uma que a gente vai comentar agora. Eu quero que o senhor explique, como eu relatei agora no começo do programa, falando sobre a tendência do homem ter câncer de próstata. A cada 10 homens, que pode ocasionar nesse relacionamento. Existe essa probabilidade de a cada 10, os 10 serem propensos a câncer de próstata? Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer o honroso convite de estar aqui no programa e dizer que realmente o câncer de próstata é uma doença muito prevalente na sociedade brasileira e mundial. Estima-se que cada homem, se viver até os 100 anos de idade, vai ter câncer de próstata. Então, isso é importantíssimo do ponto de vista de saúde pública, porque aumenta os gastos da medicina de forma geral com a doença. O importante é tentar descobrir quais são os pacientes que vão necessitar de tratamento. Esse é o grande X da questão. Existem vários trabalhos científicos sendo pesquisados no momento, no mundo inteiro, para tentar descobrir exatamente quais são os pacientes que devem e os que não devem ser tratados. Mas até hoje isso nunca foi identificado. Então é por isso que é importante todo homem, a partir dos 50 anos de idade, fazer o check-up rotineiro da próstata, que é chamado de exame preventivo da próstata, que ele consiste na realização do toque retal, da realização do ultrassom e da dosagem no sangue de um exame chamado PSA. Com a conjunção desses fatores, desses exames, que nós vamos ter um preâmbulo, uma informação melhor sobre a situação de cada paciente e descobrir quem deve ser melhor investigado ou não, ou seja, quem tem uma chance maior de ter o câncer de próstata ou não, para a partir daí, então, se investigar, diagnosticar e tratar cada paciente. Agora vamos explicar aos nossos telespectadores, informar o que é a próstata, para que ela serve e onde ela se localiza no corpo do homem. Bem, a próstata é um órgão que mede em torno de 20 a 30 gramas, parece uma noz, ela se localiza embaixo da bexiga e circunda a uretra em 360 graus. Ela serve basicamente para o sistema reprodutor, pois ela produz uma secreção chamada líquido prostático, que juntamente com o líquido seminal, que é proveniente das vesículas seminais, os quais esses líquidos alimentam o espermatozoide que vem dos testículos. Então, um homem, para poder procriar, ele precisa ter o espermatozoide e a presença dos líquidos prostáticos e seminais. Após a fase reprodutora do homem, a próstata praticamente não tem mais nenhuma serventia do ponto de vista médico, fisiológico. Muito pelo contrário, ela começa a dar alguns tipos de problemas. Entre os mais comuns, a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata, que ela cresce e tranca a uretra, como eu falei, ela circunda a uretra em 360 graus, e aí pode dar sintomas
urinários no paciente, né? O paciente pode ter dificuldade para urinar. E o outro grande problema é o câncer de próstata. A situação do câncer de próstata hoje, além do homem estar propenso naturalmente, que é uma coisa humana, existe alguma coisa que também possa prejudicar o aparecimento vetor desse câncer de próstata no homem? Tipo alimento, o usual, o seu dia a dia. Tem alguma coisa também que afeta, fora esse processo do homem normal? Bem, de uma forma geral, o câncer de próstata, ele tem dois grandes fatores de risco. Primeiro é a questão genética, a história hereditária familiar. Então, sabe-se que pessoas que tiveram algum familiar de até segundo grau câncer de próstata, ele vai ter uma chance maior de ter câncer de próstata. Tanto é que é recomendado em homens com história familiar começar o check-up aos 45 e não aos 50 anos. E outro grande fator de risco é a raça. Sabe-se que homens descendentes dos africanos, que o americano chama de African American, ou seja, o africano-americano, tem uma chance maior de desenvolver o câncer de próstata do que nos brancos. Fora isso, basicamente não existe nenhum outro grande fator de risco. Sabe-se que a dieta rica em gorduras, feita a dieta do americano, por exemplo, também pode contribuir para o aparecimento do câncer de próstata. Mas isso não tem dados fidedignos do ponto de vista científico que justifiquem essa informação. Antigamente falava-se que aos 40 anos você teria que fazer o exame, o toque retal. Você faria os outros exames, a ultrassonografia, o PSA, e fazia o toque retal. Ao longo de algum tempo atrás, foi para 45 e agora 50 anos. O senhor está falando, no caso 45, a pessoa tem algum problema hereditário até segundo grau de parentesco. Mas por que houve essa mudança de 40 para 50 anos, caso a pessoa não tenha algum problema na família? Bem, a pergunta foi muito boa para esclarecer. Vários estudos científicos foram feitos e chegou-se à conclusão que em homens abaixo de 50 anos de idade tem uma chance muito pequena de ter câncer de próstata. Na verdade, os estudos mostraram que bastava, de a cada 1000 pacientes investigados, apenas um tinha câncer de próstata abaixo dos 50 anos de idade. Então, do ponto de vista socioeconômico, no mundo inteiro, chegou-se à conclusão que, para fins demográficos populacionais, não se havia indicação de se investigar homens abaixo dos 50 anos de idade para o câncer de próstata. O toque retal é imprescindível. O toque retal ele é imprescindível, ele deve ser feito em todo homem a partir dos 50 anos de idade, principalmente quando o homem tem algum tipo de sintoma urinário, tipo, por exemplo, dificuldade para urinar, quando ele tem história familiar e principalmente quando ele é negro. Então, nesses casos, o toque retal ele é imprescindível. E, além de tudo isso, quando também o PSA, que é o exame de sangue específico da próstata, ele está alterado. Um PSA alterado, ele é considerado alterado quando está acima de 2,5 ou de 4, dependendo da escola que o médico segue. Então, quando esse PSA está alterado, em conjunto com os outros fatores que eu acabei de mencionar, o toque retal é imperativo, ele tem que ser feito. Algum outro médico que não seja urologista, ele pode estar habilitado para mandar seguir mandar para um urologista através do PSA? Por exemplo, um clínico, você pede para ele fazer daquela sua geral anual. Ele vai ver o seu PSA, vai ver como é que está a sua ultrassonografia. Se ele diagnosticar antes dos 50 anos e ver que existe alguma coisa errada ali, ele pode encaminhar direto para o urologista? Pode sim e deve. O PSA é um exame de sangue, feito, por exemplo, dosar a glicose, dosar o colesterol. Você pode dosar o PSA. Agora, o PSA, existem várias nuances dele, como o PSA livre, relação PSA livre total, velocidade de PSA, densidade de PSA. Essas nuances de PSA, basicamente, quem sabe interpretar é somente o urologista. As outras especialidades não sabem interpretar as variações de PSA. Então, o recomendado é que qualquer médico possa pedir um PSA para o paciente. Mas, na suspeita de qualquer tipo de alteração, encaminhar para o urologista, para aí sim o urologista investigar, para tentar descobrir o que é que está acontecendo com aquela próstata daquele paciente. No PSA, então, no caso, vamos lá, dependendo da qual escola ele siga, acima de 2,4. 2,5. 2,5. Na outra? 4. 4. Então, uma atitude suspeita que diga assim, não, ele merece cuidado. Acima de 2,5, por exemplo, 3 é perigoso?
pode ser perigoso ou não. Vai ter que se avaliar o paciente, várias questões relacionadas ao paciente, para saber se aquele paciente de 3, para aquele paciente se está normal ou não. Então isso é feito pelo urologista, a gente tem que fazer o toque retal, nos casos suspeitos se faz normalmente uma ressonância nuclear multiparamétrica da próstata, para se tentar identificar algum nódulo suspeito na próstata ou não. E quando se há uma grande suspeita, o paciente então tem que fazer uma biópsia de próstata. A biópsia de próstata é o exame definitivo que vai dizer se o homem tem ou não câncer de próstata. É baseado nisso que a gente se baseia para a indicação do tratamento correto e adequado para aquele determinado paciente. Nesse caso, o câncer de próstata, ele existe benigno e maligno ou só maligno? Então, quando a gente fala câncer de próstata, já está dizendo que ele é uma doença maligna, né? O crescimento benigno da próstata não é câncer, é a hiperplasia prostática, é o crescimento da próstata que comprime a uretra. Isso é uma doença benigna. Agora, o homem pode, é muito comum isso, coexistir. Ele pode ter uma próstata grande com hiperplasia e dentro da hiperplasia tem um foco de câncer de próstata. Então, tudo isso aí é investigado pelo urologista. Obrigado pela sua audiência, para você que nos acompanha aqui pela One TV, canal 188 e pelas redes sociais. Vamos a um breve intervalo, volto já. Todo mundo multitelando com a NET. Empolgou, hein? Eu posso multitelar outra coisa? Opa, se pode. A banda larga da NET é líder em ultra velocidade. Pode usar junto. A gente pode... Ó, multitelar na casa dele pode. Eita, fé, fala mais que a boca. Posso jogar aqui enquanto a minha irmã causa ali? Lógico. Com a banda larga da NET, todo mundo navega rapidão. Na varanda, na sala. E aqui? Até aí. Mas abaixa esse volume. Banda larga NET. 35 mega por R$30 por mês. Assine já. 2050. O mundo de hoje é bem diferente do que a minha mãe conta. Ela sempre me falou que o mar era sujo e que muitos animais viviam em extinção. Até que as pessoas se uniram para cuidar da natureza. E o planeta mudou. As florestas estão protegidas. E nas cidades, até o ar está mais limpo. Meu nome é Esperança. Eu agradeço a todos que lutaram e continuam lutando por um mundo melhor. Sim, ainda podemos salvar o futuro do planeta. Mas para que as próximas gerações ainda tenham esperança, precisamos todos agir hoje, junto a pessoas como você e eu. O Greenpeace luta pela preservação do meio ambiente, de maneira atuante e independente, pressionando governos e empresas que não cumprem suas obrigações com o planeta. Junte-se a nós ainda hoje para transformar a esperança em realidade, para nós e para as próximas gerações. Greenpeace. O futuro nasce agora. Já estamos de volta. Para você que nos acompanha aqui no Consultório da Família, estamos hoje com o Dr. Tibério Júnior, explicando para você sobre essa situação que acomete todos os homens. É muito importante salientar isso. Você não está fora dessa situação, desse quadro. A partir dos 50 anos, é importantíssimo que você faça o toque retal para ver como anda a sua próstata. A hiperplasia, como o Dr. Tibério Júnior falou, que é uma parte benigna, o crescimento benigno da próstata, e tem o câncer de próstata, que já é uma situação adversa. Então é muito importante você estar ciente dessa situação. Aí, como ele mesmo explicou, hoje, a partir dos 50 anos, os 40 anos, os 45, se você não tem casos na família, vá fazer o seu exame de PSA normal, peça ao seu médico o seu exame anualmente do PSA e a sua ultrassonografia abdominal, porque aí você tem um acompanhamento da próstata através da ultrassonografia e do PSA, importantíssimo. Quando chegar aos 50 anos, aí você procura o urologista e diagnostica a sua situação. A cada 10 homens está propenso
a hiperplasia ou o câncer de próstata. É fatal, não tem como correr. Como eu falei, é feito a mulher com câncer de mama. Tem que estar fazendo anualmente seus exames. Isso é muito, mas muito importante. Doutor Tibério Júnior, o que aconteceu com o nosso presidente? O que é que o senhor relata sobre aquele quadro que foi mostrado na imprensa em geral? Foi câncer de próstata? Pelo que foi relatado, tudo leva a crer que o presidente Michel Temer teve uma hiperplasia prostática benigna, ou seja, não era câncer de próstata. A próstata dele cresceu muito e fechou o canal da urina, fechou a uretra. Com isso, ele teve dificuldade para urinar, chegou a ter um sangramento chamado de hematúria. Então, ele foi atendido de urgência lá em Brasília. Foi feita uma cistoscopia, que é um exame interno, para se diagnosticar o que se havia suspeitado. Então, nesse exame, identificou a próstata muito grande, então eles colocaram uma sonda no paciente e o Michel Temer foi, então, para São Paulo, onde lá foi operado pela uretra, uma cirurgia chamada ressecção transuretral de próstata, RTU de próstata, na qual a gente raspa toda a parte interna da próstata para desobstruir a uretra e, com isso, o paciente voltar a urinar bem. O que acontece é que, após essa cirurgia, o paciente evoluiu bem, recebeu alta, e cerca de 60 dias após, mais ou menos, ele teve uma nova dificuldade urinária, então ele foi de novo internado e se diagnosticou um fechamento na uretra, chamado estenose de uretra, que é uma coisa comum de acontecer no pós-operatório de cirurgia de próstata. Então ele foi reinternado, foi feita uma pequena cirurgia chamada uretrotomia, que corta a uretra com a faquinha, e foi resolvido o problema. Então, pelo que sai no noticiário, acredito eu que tenha sido isso. Num caso, uma pessoa normal, acontece de repente ou ele vem galgando ao longo do tempo para ter um caso como houve com o presidente? Olha, a hiperplasia é uma doença progressiva, feito é o câncer de próstata também. Ela normalmente, começa devagarinho, a próstata vai crescendo devagarinho. A idade que possa ocorrer? Sempre a partir dos 50, a média. A média sempre é essa. Você com 50 anos já pode ser acometido de hiperplasia? Pode também. A próstata vai crescendo devagar. A partir do momento que ela vai crescendo, ela vai comprimindo a uretra. Aí o paciente começa a ter sintomas urinários, né? Dificuldade para urinar, jato fraco, fino, entrecortado. O homem começa a levantar muito à noite para ir ao banheiro. O paciente fica com urge-incontinência, ou seja, quando dá vontade de urinar, tem que correr para o banheiro, senão acaba se urinando nas calças. Todos esses são sintomas urinários, normalmente decorrentes de uma hiperplasia prostática. Então, o homem que tem um acompanhamento correto anual com o urologista, a gente consegue diagnosticar cedo a hiperplasia do paciente e trata o paciente normalmente com remédio. E a próstata relaxa ou diminui de tamanho e o paciente passa a urinar bem. Alguns casos, mesmo com o tratamento instituído com comprimidos, a próstata evolui, continua crescendo e tranca a uretra. Então, nesses casos, a gente tem que operar, como foi o caso do presidente Michel Temer. No caso da operação de hiperplasia, que aí, explicando para os nossos telespectadores, é feita uma raspagem, é feito como o senhor falou, pegar uma maçã e tirar aquela parte da massa interna para poder liberar. Neste caso, o paciente, ele tem uma vida normal? Tem. Ele, após a cirurgia, ele passa a urinar muito bem, muito melhor do que ele estava urinando antes. A vida dele praticamente não muda nada, o jato urinário vai melhorar muito. Essa cirurgia não mexe em nada do ponto de vista, praticamente nada do ponto de vista sexual, e também a chance dele ficar com incontinência urinária gira em torno de apenas 1%. Então, de forma geral, a cirurgia é muito boa, o resultado é muito bom e a chance de complicações mais sérias é muito baixa. Os sintomas da hiperplasia prostática é o mesmo sintoma de câncer de próstata? Olha, isso é uma pergunta importante para deixar isso bem claro e bem esclarecido. Normalmente, o câncer de próstata não dá nenhum sintoma. O paciente pode ter uma próstata pequena com um tumor de próstata dentro da glândula e não ter nenhum sintoma. Daí a necessidade do exame rotineiro da próstata anual. Quando o paciente tem hiperplasia prostática, com a próstata grande, com dificuldade para urinar, e também tem na mesma próstata lá
na sua próstata um foco de adenocarcinoma, aí a pessoa pode procurar o urologista pelos sintomas de dificuldade e ser diagnosticado do câncer. Mas, de uma forma geral, os cânceres de próstata, principalmente os iniciais, que são os mais importantes, porque é os que têm uma grande chance de cura, eles não têm sintoma. Então, o paciente, mesmo que ache que não está sentindo nada, ele tem que ir no urologista uma vez ao ano para fazer o seu check-up. Nesse caso, como é diagnosticado? Através do toque. Porque muito se fala que através do toque você vai trabalhar em cima do tamanho do crescimento da próstata. E como é que a pessoa vai saber que tem um câncer ali dentro, doutor, pelo toque retal? Bem, o toque retal é importante não só para a gente ter uma estimativa do peso da próstata, mas também pelo toque retal, a gente consegue, palpando a próstata, sentir a consistência da próstata. A gente sabe se ela está elástica, se ela está endurecida, que aí aumenta a chance de câncer. E também se a gente sente algum caroço ou não. Se tiver algum caroço na próstata, isso é considerado 100% anormal. Esses casos de anormalidade no toque retal, tem indicação de fazer uma biópsia de próstata. Da mesma forma que os casos de anormalidade de PSA, também tem que fazer uma biópsia de próstata para dizer se o homem tem ou não câncer de próstata. Importantíssimo, o senhor está esclarecendo agora aos nossos telespectadores sobre essa situação, porque muito se fala justamente por conta disso. A displasia, como o senhor estava relatando, os principais casos, vamos lá. O normal do homem, ele pode dormir e apenas uma vez ao banheiro à noite é normal, ou se ele não for também é normal, e se ele for mais de uma vez não estar normal, ou depende do ser humano, como se age. E também a gente sabe que isso vai pelo dia a dia, quantidade de líquido que consome, tudo, mas no âmbito geral, o interessante para o homem, tipo, você que vai uma vez ao banheiro à noite, normal. Você que dorme tranquilamente à noite, não precisa ir ao banheiro, normal. Mas você que costuma ir várias vezes ao banheiro à noite, já não é uma coisa normal. Como é que o senhor pode falar para os nossos telespectadores em cima desses pontos cruciais para o homem em relação à displasia e também ao câncer de próstata? Bem, o considerado normal é o paciente dormir a noite inteira e não acordar. Certo. Mas dentro de uma situação, por exemplo, o paciente jantou tarde e tomou 2 copos d'água. É normal ele se levantar uma vez até 2 vezes à noite para urinar. O que não é normal é o homem rotineiramente se levantar muito à noite para urinar após que deita para dormir. Ele, no caso, ele tem aquele hábito, o dia a dia dele. Exatamente, né? O hábito dele normal é de toda noite se levantar uma vez. Certo. Se de repente ele começar a se levantar toda noite 2 vezes, depois 3 vezes, e quando for urinar, dificuldade para urinar, jato fraco, tendo que fazer força para sair o jato urinário, isso já passa a ser considerado anormal. Então merece uma boa investigação para saber o que está acontecendo com ele. Vamos supor, numa situação de ele estar no local e não poder segurar a urina, e como o senhor falou, né, no caso, ele ficar urinando nas calças, e esse problema for pela sua rotina diária, isso pode acontecer, dizer, rapaz, eu não estou conseguindo segurar a minha urina. Quando me dá vontade, eu já urino. Já não é uma coisa normal. Não, isso não é normal, ele tem que ser investigado. Ele está com algum problema. Não necessariamente hiperplasia prostática, mas ele pode estar, por exemplo, com infecção urinária. Ele pode estar com alguma doença na bexiga, que também pode causar sintomas semelhantes. Então ele tem que procurar assistência do urologista para ser investigado. A hiperplasia, ela causa dor? Pode causar dor se a próstata também estiver inflamada, também estiver com algum processo inflamatório ou infeccioso, chamado prostatite. Se o homem tiver com prostatite, além da dificuldade normal, ele vai ter dor e ardor para urinar, podendo ter febre também alta e calafrios. Aí passa a ser uma coisa até um pouco mais séria. Mas aí é um processo inflamatório da próstata. ou pode acontecer da noite para o dia? Pode acontecer da noite para o dia. O homem pode pegar uma infecção urinária, um germe ascender pela uretra, por exemplo, causar uma infecção urinária nele e da urina a bactéria passar para dentro da próstata. Aí causa uma prostatite. Prostatite é uma doença séria, principalmente a prostatite aguda, pode dar febre alta, calafrios e pode levar até a sepse urinária. Então esse paciente rapidamente tem que ser tratado com antibiótico
para evitar que essa doença evolua mal e leve o paciente a uma sepse urinária. Consumo de água, você beber bastante água, isso ajuda na questão da próstata, de todo o seu sistema urinário, para você fazer a sua limpeza? Existe isso ou é apenas um fato, um factoide que o pessoal inventa? Não, ajuda, não diretamente, mas ajuda indiretamente. Porque quanto mais a pessoa urina, mais ele está limpando o trato urinário. Por exemplo, se ele está com algum germe que está começando a se proliferar, se ele sempre estiver urinando bem, tomando muito líquido e urinando, aquele germe vai sair do organismo, vai sair da bexiga. Então diminui a chance de o paciente desenvolver uma infecção urinária. Também é importante ele tomar muita água, não só para a bexiga e para a próstata, mas também para os rins. Eu costumo falar que a ingestão de 2 litros de água para cada pessoa é como se fosse uma fisioterapia. Mas é importante, doutor Tibério, no mínimo 2 litros de água realmente a recomendação na cidade que a gente vive, por causa do calor transpiração, intenso. A recomendação são 2 litros ao dia de líquidos. Líquidos saudáveis, né? Água de coco, suco. É importante, sim. Você que está assistindo, você está sabendo aí tudo que acontece. A gente está falando sobre mitos e verdades do câncer de próstata, para você saber tratar, ser diagnosticado e aí as principais reações do homem quando estiver sentindo aí esse empecilho ou não está se sentindo bem. Está aí o Dr. Tibério Júnior explicando para você toda essa situação que é muito importante. Eu vou a um breve intervalo e volto já. Você quer o melhor para o seu negócio. É por isso que você tem NET Empresas. E você também tem vantagens que trazem o diferencial para o seu negócio. São benefícios como banda larga líder em ultra velocidade com até 240 mega e Wi-Fi, suporte para construir seu site com domínio próprio e e-mail profissional, segurança para seus dados com backup no NetCloud, sua empresa sem limites, ligações ilimitadas do telefone fixo para o celular e do celular para o fixo e mais serviços inteligentes grátis. E celular claro com o 4G mais rápido do Brasil, TV 100% digital na sua sala de espera com informação e diversão para seus clientes. Atendimento exclusivo. E se você precisar, visita técnica em até 4 horas. NET Empresas tem vários benefícios para o seu negócio. Para saber mais, ligue agora ou acesse o site e bons negócios. Obrigado pela sua audiência. Para você que acompanha o Consultório da Família, hoje estamos esclarecendo fatos importantes na vida do homem. Você sabe que o Dr. Tibério Júnior, aqui conversando com a gente no Consultório da Família, está explicando para você que todo homem está acometido do câncer de próstata. Você tem que fazer o seu exame anual, assim como a mulher precisa fazer o exame do câncer de mama, fazer o seu exame anualmente para os cuidados e prevenção do câncer de mama. Também é importantíssimo para o homem fazer o seu exame sobre a questão do câncer de próstata. E agora nós vamos conversar com o Dr. Tibério Júnior a falar sobre a questão do diagnóstico e como deve ser tratado o câncer de próstata. E a partir dos 50 anos é importantíssimo, amigo telespectador, que você faça o seu exame de toque retal. Se você tem casos na família, importantíssimo, atenção, como o Dr. Tibério Júnior já explicou aqui para a gente e para você. No caso de família até 2º grau de parentesco, aos 45 anos, procure um urologista e faça o seu exame de toque retal, que é imprescindível. Dr. Tibério Júnior, vamos conversar agora sobre a questão e os tipos de tratamentos que nós temos em relação ao câncer de próstata. Bem, o câncer de próstata, ele no momento do diagnóstico, a qual a gente já falou aqui, é feito através da biópsia de próstata,
Então, o câncer de próstata, no momento do diagnóstico, ele pode se enquadrar basicamente em 2 grandes grupos. Os cânceres de próstata nos estágios iniciais e os cânceres de próstata no estágio já avançado, ou seja, já quando o tumor está fora da próstata, ou seja, já no estágio metastático. Pois bem, para os casos de câncer de próstata metastático, infelizmente já não há mais cura. Nós tratamos para paliar a doença, para segurar o tumor, para evitar que o tumor cresça mais ainda e aumente o número de metástases. Então esse tratamento normalmente ele é feito com bloqueio da testosterona. Testosterona é o hormônio masculino que dá todos os caracteres secundários sexuais do homem. Então essa testosterona ela tem que ser bloqueada, tanto do ponto de vista medicamentoso quanto cirúrgico, para evitar que essa testosterona continue alta e alimente o câncer de próstata metastático. Em alguns casos, quando a doença evolui, o paciente precisa também fazer quimioterapia. Já para os cânceres de próstata no estágio inicial, é aí onde está toda a grande vantagem do check-up anual da próstata, é tentar se descobrir essa doença no estágio inicial, deixando claro aqui que o check-up anual da próstata ele não tem o intuito de prevenir o câncer de próstata, porque você não tem como prevenir o câncer da próstata. Você tem o intuito de diagnosticar no estágio inicial. Então, você descobrindo o câncer de próstata no estágio inicial, você tem uma grande chance de curar o paciente. A situação muda totalmente de figura. Então, vamos, desculpe interromper, mas vamos ao seguinte. A metástase na próstata, doutor Tibério Júnior, ela começa, ela vai ampliando em que setor ali no homem? Saiu da próstata. Qual é o primeiro órgão que a metástase ela começa a ampliar, caso não seja trabalhada, diagnosticada e bloqueada? Pronto, o câncer de próstata ele tem 2 focos principais iniciais de metástase. Um foco é a cadeia linfonodal, os linfonodos, os gânglios da região pélvica que podem ser acometidos. E outro grande local de metástase é o esqueleto, principalmente a bacia e a coluna lombar. Então, normalmente é nesses locais onde a metástase do câncer de próstata acontece inicialmente. O homem nunca fez exame de câncer de próstata, certo? Aí ele está com a metástase nesses setores, nesses órgãos que o senhor está falando. Ele já começa a ter algum tipo de dor, algum tipo de incômodo, quando ele já está com a metástase ali, já trabalhando, avançando? Com certeza. Um paciente que tem câncer de próstata metastático, principalmente se ele tiver metástase nos ossos, ele muitas vezes já abre o quadro com dor óssea, muita dor para andar, dor nas costas, dor irradiada pelas pernas. Às vezes ocorre fratura patológica, ou seja, uma fratura de corpos vertebrais devido a uma disseminação metastática no osso. Então, normalmente são quadros muito ruins que são tratados em conjunto, tanto pela urologia quanto pela oncologia. Agora, voltando ao que eu estava falando, quando é o câncer de próstata no estágio inicial, esse é o grande X da questão. É aí que a gente faz o check-up. A doença pode ser curada, a chance de cura é muito alta. A chance de cura chega perto dos 95% com o tratamento cirúrgico, quando a doença é diagnosticada e tratada nessa fase. O câncer de próstata localizado é aquele onde o tumor só está na próstata sem ter tumor fora dela em canto nenhum. Então essa doença ela pode ser tratada nesse estágio, tanto pela radioterapia quanto pela cirurgia. De uma forma geral, a radioterapia tem uma taxa de cura menor do que a cirurgia, girando em torno de 60% a 70%. Esse tipo de tratamento radioterápico também pode causar problemas no paciente do ponto de vista de queimadura de bexiga e intestino, chamada cistite e retite actínica. A cirurgia, hoje em dia, principalmente ela feita pela via robótica, que é o que a gente faz de rotina já há muito tempo e com resultados excelentes, é considerado hoje o padrão mundial de tratamento para o câncer de próstata localizado. A chance de cura vai para perto de 90% a 95%, a chance de incontinência urinária menos de 1% e a chance de homem recuperar a ereção após a cirurgia girando em torno de 80%. Isso realmente não existe nada melhor no mundo em relação a resultados do que a prostatectomia radical robótica. É uma ferramenta extraordinária, o robô, que não serve apenas para tratar câncer de próstata, mas também serve para tratar câncer de rim
e também para tratar outras doenças de outros órgãos, de outras especialidades. E hoje, no mundo inteiro, a melhor forma de tratamento que existe para o câncer de próstata localizado é a cirurgia robótica. No caso aqui, o senhor que faz parte desse corpo de médicos lá do Hospital Esperança, existe uma equipe que trabalha com esse tipo de equipamento robótico aqui em Recife, né? Sem a menor dúvida, nós do Hospital Esperança somos a instituição do Norte, Nordeste e Centro-Oeste com o maior número de casos operados. Nós temos uma equipe grande, multidisciplinar, na qual existem várias especialidades em atuação, um corpo de enfermagem chefiado pela enfermeira Bárbara, espetacular, que faz com que todo o sistema funcione perfeitamente e o programa não para de crescer. Nós operamos muito, muito e cada vez mais. É uma coisa importante que o senhor está relatando agora para os telespectadores da ONE TV, a questão sobre a reabilitação quando diagnosticado o câncer de próstata no início. No caso da operação através do robô, é retirada a próstata e aí vai passar por esse processo de reabilitação, de todo esse processo que o senhor falou inicial. Nesse caso aí, até que nível a pessoa pode estar com câncer na próstata que tem que ser operado e tem que ser retirada a próstata? Aí, no caso, já não é mais metástase. Ele está com aquele câncer ali, mas vamos supor, de 0 a 10, até que nível a pessoa com câncer de próstata pode ser retirada a próstata? Diz assim, não, você vai ter uma vida normal. Isso aí faz parte do diagnóstico. Você diagnosticando a doença, fazendo toda a avaliação e chegando à conclusão que o câncer não está em outro órgão, ou seja, só está na próstata, essa doença ela tem a indicação de tratamento, e a indicação de tratamento é a cirurgia. Independe da idade do paciente. Normalmente, até os 75 anos de idade, normalmente a gente opera o paciente. Após 75 anos de idade, já existem algumas controvérsias que a gente tem que pesar o fator idade como sendo plausível ou não para se indicar a cirurgia. Mas se o paciente tem um bom estado geral e tem uma idade abaixo dos 75 anos de idade, esse paciente deve ser operado. E a cirurgia, ela consiste na remoção completa da glândula, juntamente com as vesículas seminais e linfonodos. E ao final da cirurgia, a gente faz então a costura da bexiga na uretra, uma anastomose uretrovesical, para restabelecer o fluxo urinário. Então, após isso, a próstata é enviada para exame patológico, para saber se o tumor realmente só estava dentro da próstata ou não, para avaliar imagens de ressecção e, consequentemente, nós temos um prognóstico melhor desse paciente. E todo esse processo ele é feito pela via robótica. Justamente. Antes da via robótica, essa tecnologia maravilhosa, Recife é o segundo polo médico do Brasil, né, apoiado em 3 pilares: os melhores profissionais, os melhores equipamentos e os melhores hospitais, médicos e equipamentos. Está aí o que nós temos no Hospital Esperança, essa equipe que trabalha com esse sistema de robótica. Mas, doutor Tibério, antes dessa tecnologia implementada no Hospital Esperança da robótica, falava-se muito, e eu quero que o senhor fale para os nossos telespectadores se isso é mito ou verdade, que quando você tinha que tirar a próstata, você teria problema de ejaculação, você teria problema na questão sexual. Existia realmente, e o sistema da robótica ele veio ajudar muito na questão da tecnologia, de você ter, como o senhor falou, 80% de possibilidade dele voltar a ter uma vida sexual ativa com ejaculação, porque se falava muito, não, você tirou a próstata, você não vai ter ejaculação, você vai sentir o prazer, mas não tem a ejaculação. E agora com o sistema de robótica, o senhor está falando que há probabilidade de 80% você voltar a ejacular. Volta a ejacular com a mesma probabilidade que existia antes ou não? Bem, deixar claro que a ejaculação, todo homem que opera um câncer de próstata, ele perde a ejaculação. Porque a ejaculação ela é feita basicamente pela próstata. É um mecanismo muito complexo de interação entre tanto a parte neurológica quanto uretral e prostática. E quando você opera e tira a próstata por completo, o homem para de ejacular. Certo. Então, tanto na cirurgia antiga, pela via aberta, cortando a barriga do paciente, quanto pela cirurgia laparoscópica, que é uma técnica muito boa, só que com resultados funcionais inferiores ao da robótica. E agora, mesmo com a cirurgia robótica, todo homem
pare de ejacular. Ah, ok. A grande vantagem é que na cirurgia robótica, o homem volta a ter ereção numa chance de em torno de 80%. Com a laparoscopia, essa chance girava em torno de 60%. A ereção. A ereção. Certo. A ereção. Na cirurgia aberta, essa chance de recuperar a ereção caía para números abaixo de 50%. E sem contar que tanto na cirurgia laparoscópica e principalmente na robótica, o grau de recuperação, a chance de recuperação, com menor chance de ter dor no pós-operatório, o resultado estético melhor, menor taxa de sangramento e de complicações outras, foram muito amenizadas na cirurgia minimamente invasiva, onde se enquadra aí a laparoscopia e a robótica. E a grande vantagem da robótica, sem a menor dúvida, reside no fato da alta taxa de recuperação da ereção e também na recuperação do controle da urina, que na cirurgia aberta a chance de o homem ficar perdendo urina, ou seja, incontinência urinária, gira em torno de 1%. Na laparoscopia isso gira em torno de 3%. Na cirurgia aberta isso vai para cima de 15%. Então é uma diferença muito grande do ponto de vista estatístico. Não é à toa que no mundo inteiro, hoje a cirurgia robótica é o gold standard, é o padrão mundial para o tratamento do câncer de próstata. Muito bem. Para você, telespectador que está acompanhando a One TV, canal 188 pela NET, obrigado pela sua audiência. Esclarecemos para você mitos e verdades. Tudo sobre o que você queria saber, agora você ficou sabendo sobre a próstata. Dr. Tibério Júnior, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, doutor em Urologia pela USP, chefe de Urologia do Hospital Memorial São José e também membro do grupo de cirurgia robótica do Hospital Esperança aqui em Recife. Obrigado pela participação, foi muito importante esse esclarecimento para os nossos telespectadores, doutor Tibério Júnior. Muito obrigado pela entrevista, eu estou sempre à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado pela sua audiência, fique com a gente. Até o próximo programa.